Buenas, é com grande satisfação, é com tanta emoção que nós estamos aqui nos estúdios da TV Educativa, né? A TV que é uma perfeição na cultura, transmitindo para todo o povo, para todo mundo, o que nós temos de melhor no nosso Rio Grande do Sul, a nossa cultura, a nossa música, a nossa tradição. Então, o orgulho é maior ainda porque está retornando o Galpão Nativo, que foi lançado em 1982, pelo Glênio Fagundes. O meu abraço carinhoso, lá do outro lado do véu, para esse querido irmão, esse querido amigo. Estamos aqui te honrando, Glênio Fagundes, no nosso Galpão Nativo, né? Eu trabalhei com ele algumas vezes, muitas vezes, durante a década de 80, sendo co-apresentadora do Galpão Nativo. Agora estamos de volta aqui. Hoje nós vamos falar, nosso assunto é muito importante, nós vamos falar sobre a influência da maçonaria no Rio Grande do Sul, principalmente na Revolução Farroupilha. E para isso nós estamos recebendo aqui grandes nomes. Léo Ribeiro de Souza, que é autor do livro Os Farrapos e a Maçonaria. Também estará conosco aqui Maxwell Bastos de Freitas, que é advogado, poeta, presidente da Fundação São João, uma instituição filantrópica que realiza trabalhos e ações sociais em benefício de toda a sociedade gaúcha. Isso tudo acompanhado de quem? Do meu amigo Jean Kirchhoff, que é uma grande voz, uma voz que nos orgulha muito do nosso Rio Grande, um grande intérprete. Ele está aqui com um grupo, depois ele vai apresentar, com certeza, o grupo dele. Bueno, a influência da maçonaria no Rio Grande do Sul é marcante e teve um papel crucial na Revolução Farroupilha, assim como na conclusão pacífica do conflito. Muitos dos líderes e combatentes eram membros da ordem. Além disso, a maçonaria também teve uma contribuição essencial para a formação de um Estado laico e republicano por defender a separação entre igreja e Estado, além de promover a educação e o progresso social. Mas eu estou aqui com um especialista sobre esse assunto, que é o escritor Léo Ribeiro de Souza, autor do livro Os Farrapos e a Maçonaria. Como é que vai, Léo? Tudo bem, Malu? Seja bem-vindo aqui na nossa casa. Obrigado pelo convite. Então, meu querido Maxwell Bastos de Freitas, advogado, poeta, presidente da Fundação São João, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Malu. Obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Tenho certeza que vai ser um grande programa e debatendo algo importante, que é essa influência que a maçonaria teve, principalmente na formação do Estado do Rio Grande do Sul, Malu. Então, e o meu querido amigo Jean Kirchhoff tem mais de 300 canções registradas na sua belíssima voz. Jean Kirchhoff está acompanhado do Cássio Figueiró no acordeon, Luciano Rodrigues no violão. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Malu. Uma alegria imensa estar aqui contigo, nessa retomada, nesse espaço tão importante para a cena regional, para os artistas. Estavam sentindo falta, né? E que bom que tu estás novamente no comando desse programa fantástico. É uma alegria estar aqui contigo. Estamos juntos e juntos agora nós vamos ouvir o melhor da música do Rio Grande na voz do nosso querido Jean Kirchhoff, que é o hino ao Rio Grande de Simon Goldman, na voz desse maravilhoso intérprete, Jean Kirchhoff. Do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites dos rincões, o céu bordado de estrelas, de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim.
do Sul, o gaúcho quer cantar a querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites dos rincões, o céu bordado de estrelas, quanto de heróis e tradições. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não têm fim, por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Por maior que tu sejas, Rio Grande, caberás sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul. Maravilha, depois de a gente ouvir essa canção belíssima, né, do cancioneiro gaúcho, do Simão Goldman, na voz brilhante do Jair Kirchhoff, a gente vai conversar um pouquinho aqui agora com o Léo Ribeiro de Souza. Léo, como é que surgiu a ideia de fazer um livro sobre a relação da maçonaria e a Guerra dos Farrapos? Bom, Malu, quando eu entrei para a maçonaria, uma ordem que tu conhece muito bem também, eu vi que era muito forte a relação do tradicionalismo, da nossa cultura regional gaúcha. Nós tínhamos muitos membros dentro da ordem com esse viés nativista, galponeiro, o próprio Paixão Cortes, né, era da loja Virtude, que foi quem instalou esse movimento tradicionalista gaúcho, também era nosso irmão, mas eu notava que eu ia nas pesquisas, ia nos livros e não encontrava nada a respeito. E a gente sabe que foi muito forte a participação da ordem maçônica, tanto Caxias, do lado imperial, quanto Bento Gonçalves, do lado republicano, eram irmãos, né? Eram maçons, né? Talvez isso até tenha tornado a Guerra Farroupilha uma guerra mais justa, entre aspas, né? Se pode chamar que existe alguma guerra justa, né? Mas respeitava os prisioneiros, ao contrário, por exemplo, da Revolução de 1893, que eram degolados, né? Então, se respeitava os prisioneiros, respeitava as famílias, né? Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar e vi que tínhamos essa falta, como temos até agora, né? E eu levei aí 6, 7 anos pesquisando para escrever. Essa influência da maçonaria e na Revolução Farroupilha, ela é notória, porque, além de Bento Gonçalves, como nós estamos, todos os maiores membros, né, através da loja Filantropia e Liberdade, eram maçons. Antônio de Souza Neto, Gomes Jardins, Pedro Boticário, Domingos José de Almeida. Então, eu fiquei pensando, mas como se todas essas pessoas eram maçons, eram irmãos, né, tem que ter mais alguma coisa. E eu fui pesquisar e a gente vê que vem desde a Revolução Francesa, né, da queda da Bastilha, dá de ver a nossa bandeira do Rio Grande, o nosso brasão, liberdade, igualdade, fraternidade, humanidade, só muda a fraternidade. Também veio lá da Revolução Francesa e vieram através das lojas maçônicas do Uruguai, da Argentina, do Rio de Janeiro. E, a partir daí, então, escrevemos esse livro aí e, graças a Deus, teve uma grande aceitação, não somente junto aos irmãos, que a gente se trata por irmãos dentro da maçonaria, como também as pessoas que desejam conhecer mais um pouco sobre essa ordem milenar, que é a ordem dos templários, a ordem da maçonaria. E a gente pode, inclusive, conhecer um pouco mais através dessa obra aqui, que eu não sei se dá para a gente mostrar, mas no caso está aqui na minha mão, que é a obra, essa, então, do nosso querido Léo Ribeiro de Souza, Os Farrapos e a Maçonaria. Onde é que a gente acha, Léo? Essa loja tem na Martins Livreiro, né, que é a nossa
a gente deságua os nossos livros, né, na Martins do Livreiro, lá com o Ivo, e também diretamente comigo, né, através do meu telefone também pode adquirir os Justo e livros. perfeito, né? Justo e perfeito. Então, e o Maxwell também teve uma participação, né, no livro Os Farrapos e a Maçonaria, do Léo Ribeiro, e além de escrever o prefácio do livro, os dois juntos criam o ritual de uma sessão a campo. Dá para falar sobre esse ritual para nós um pouco? Dá sim, Malu. Esse trabalho do Léo é um marco na parte literária que envolve a maçonaria ligada à Revolução Farroupilha. Eu tive a honra de ser convidado pelo Léo para fazer o prefácio dessa obra. E a gente, ligado à cultura gaúcha, procuramos levar para a maçonaria aprofundamentos técnicos, né, de pesquisa. E aí, então, durante a Revolução Farroupilha, o próprio Léo traz no livro dele, muitas das sessões que aconteciam a campo. Não eram realizadas como hoje a gente realiza em lojas maçônicas, que a gente chama de templos maçônicos. Em época de guerra não poderia se juntar principalmente toda a cúpula, né, que controlava e que comandava a Revolução Farroupilha dentro de um espaço único, sob pena de todos eles serem presos, inclusive. Então, se desenvolveu ao longo desses anos, desse decênio farrapo, lojas maçônicas que se levantavam a campo. E aí, então, a gente começou a se aprofundar nisso e trouxemos a réplica do que acontecia para os dias atuais. E aí a gente se deparou com uma necessidade de ter um manual de como formavam essas lojas, de que forma eram feitas. E aí, então, a gente desenvolveu, eu e o Léo escrevemos, inclusive em linguagem gaúcha, o Manual do Rito Escocês Antigo e Aceito, que é o rito da nossa loja Gaúchos Templários. Inclusive, aqui nós temos, por coincidência, nós temos 4 representantes da Gaúchos Templários. O Cássio é um deles, assim como o Jean, o Léo e eu. Eu e o Léo somos fundadores dessa loja Gaúchos Templários, que é a única loja temática da América Latina. Nós nos reunimos de bota e bombacha, e um dos viés dessa loja é fazer essa pesquisa, né, de qual é a influência que a maçonaria teve na formação do Estado do Rio Grande do Sul. E esse ritual que nós criamos, então, Malu, ele procura retratar como eram feitas as lojas maçônicas em tempos de guerra. E, não raras vezes, nós fizemos essas sessões a campo, em lugares, claro, fechados, né, replicando, então, o que acontecia nessa época. É algo muito belo, onde a gente tem por teto, né, o nosso universo, as nossas estrelas, e tu conhece bem, sabe o simbolismo que tem, e a gente acaba utilizando, então, todo esse material como uma ferramenta para a gente reviver esses tempos, então, lá no século XIX. Eu acho uma maravilha, porque a gente aprende, quem entra para a maçonaria, não é só a coisa toda do ritual, porque tem que estudar, tu tem que saber, tu tem que ter conhecimento, não é verdade, Guris? Sim, às vezes as pessoas têm um certo preconceito, maluco, com a maçonaria. A maçonaria nada mais é do que uma escola de liderança. Ela prepara os homens para viver em sociedade e fazerem parte de uma estrutura social que tenha capacidade de gerenciamento e talvez, inclusive, comando. Então, a maçonaria tem essa função de lapidar o homem. Por isso, a gente tem um simbolismo muito grande, porque maçom, em tradução livre, ele quer dizer pedreiro. Então, a gente está em constante construção, por isso se lapidando a pedra bruta, né? Porque, depois eu acho que o Léo vai falar um pouco sobre isso, a maçonaria remonta ao tempo dos Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários, para aqueles que não sabem, eram responsáveis pela construção das catedrais, inclusive da Igreja Católica. Então, a nossa história é muito bonita. E a gente procura, Malu, então, através dessas nossas pesquisas, principalmente da Gaúchos Templários, traduzir isso para os dias atuais. Bueno, então eu vou ouvir, eu quero ouvir mais música, eu sei que vocês também, nós todos aqui, aproveitar a presença do Jean Kirchhoff. Canta mais uma para nós, Claro e depois que sim, nós vamos conversar, depois que terminar a música, porque eu quero saber um pouco mais da tua vida e mostrar para o pessoal também quem é o Jean Kirchhoff no dia a dia. Com tá? certeza. Chasque para Dom Munhoz, Convidar o Gaspar compadre. Machado e Ayrton Pimentel? Isso aí, convidar o compadre Luciano para a gente fazer junto essa aí. Então vamos embora. Simbora. Alô, Nilson Gabriel. Amigo Elbio Munhoz, eu chasque não tem floreio. Eu
eu uso bombacha larga e um chapéu de 1,5 m, botas de garrão, de potro, laço piano, de gineteiro, e me sustento pachola na serventia do arreio. Ando cortado dos trocos, freio e pelego na mão, sem um cavalo de lei pra visitar o meu rincão. O nosso caibote é grande que guardo no coração. A tia Maria me disse que tua tropilha é de lei, e o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo nesses versos que eu criei pra cantar em São Gabriel, querência que eu sempre amei. Entrega pro tio Adil lá na costa do Lajeado, e diz pra Enilde e a Silvinha que eu chegarei afogado num borrachão de saudade do tamanho do meu pago, e a negra Júcia que espere com chimarrão bem cevado. Consigo que um dia arranco do peito e pago essa obrigação que me deixa satisfeito. Se o Pelé da tua conta vai um Brusília eu aceito, e o velho Moacir Cabral me fez assim por direito. A tia Maria me disse que tua tropilha é de lei, e o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo pra esses versos que eu criei pra cantar em São Gabriel, querência que eu sempre amei. A tia Maria me disse que tua tropilha é de lei, e o José Rodrigues Ramos confirmou quando eu pensei em te pedir um cavalo esses versos que eu criei pra cantar em São Gabriel. Querência que eu sempre amei. Que maravilha a gente ouvir essa obra do Gaspar Machado, né? Lá de São Gabriel, e do Aires Pimentel Bagense, meu conterrâneo, Chasque para Dom Munhoz, que foi consagrado na voz do nosso querido José Cláudio Machado, não é, Jean Kirchhoff? Tu também é da São Gabriel, né, Tchê? Sou de lá, sou natural de lá, o compadre Luciano morou um tempão lá também, e é uma terra de grandes talentos, valorosos colegas, né? Grandes gaiteiros. É verdade, tem uma turma boa lá. Exatamente. E tu és cantor, compositor, radialista, multifacetado, né, Tchê? Diretor musical, formação em marketing digital. Meu Deus do céu, é tudo de bom. Me diz uma coisa, como é cantar com esses guris? Essa gaita, tira as teclas para cima e depois tem que apanhar tudo de volta? É verdade, o Cássio Figueiró é um dos grandes acordeonistas do nosso estado, grande compositor, produtor musical também. Luciano Rodrigues, compositor também de marca maior, né? Onde é que é o Luciano? Luciano é natural de Rosário do Sul. Rosário né, do Ali, Sul, bem é. pertinho. Logo ali, Légua de Beiço. É, Ali. do lado. Isso, do lado. Mas, Matou, enfim, ele estamos criou há mais de 17 anos, mais ou menos, em São Gabriel. Né? Azar. construiu a carreira musical dele lá em São Gabriel. Nós, quando começávamos, né, mano, lá no início, nos grupos de dança, eu e o compadre lá fazíamos parte
do grupo vocal, né, para as invernadas dançar na sala. De lá para cá, ele sempre foi uma referência muito grande para mim, e é uma honra de estar com esses irmãos aqui. Que bom, a gente estando como companheiros, né, que nos apoiam, é maravilhoso isso aí, né, Jean? Com certeza. Então, já vamos ouvir daqui a pouco o Jean, eu vou seguir conversando aqui. O Léo Ribeiro, quem foram os líderes da Revolução Farroupilha, que é, mais uma vez, para a gente esclarecer, que eram maçons? Bento Gonçalves? Bento Gonçalves, que, por sinal, ele tinha o codinome, depois nós vamos te repassar. Nós vamos falar sobre isso. Sobre o livro, né, de codinomes, e que tinha o codinome de Sucre, em função... Por que eles tinham codinome naquela época? Porque eles se reuniam nas lojas, principalmente Filantropia e Liberdade, e para eles não serem reconhecidos no mundo ali fora, eles se chamavam pelos codinomes. Então, Bento Gonçalves, que foi o grande líder da Revolução, tinha o codinome de Sucre. Duque de Caxias, na época ele era barão de Caxias, ele ainda não era duque, né, representando o lado imperial. E todos aqueles que vieram, Davi Canabarro, o próprio Antônio de Souza Neto, Gomes Jardim, Domingos José de Almeida, isso, porque nós abordamos mais o lado republicano, o lado farroupilha, né? Então, todos esses eram irmãos e da mesma loja. E tudo isso aí influenciou na Revolução Farroupilha. Como eu disse, que veio lá daqueles ideais iluministas da Revolução Francesa, que estavam chegando aqui no Brasil através das nossas lojas maçônicas. Interessante, eu estou com esse livro aqui, escrito por ti, Maxwell Bastos de Freitas. Todos os gaúchos templários, né? Loja Maçônica Gaúchos Templários, codinomes. Está aqui o livro, estou mostrando aqui, tá interessantíssimo. Também está à disposição das pessoas que não são maçons. Sobre esse trabalho, Malu, foi o seguinte, nós resolvemos também, como a gente se atém muito à Revolução Farroupilha, né? A gente pesquisa, resgata, preserva a história farroupilha, principalmente na nossa loja, e nós colocamos o nome da nossa loja de gaúcho. É uma história muito bonita a formação dessa loja, porque nós, no Brasil, aí, temos milhares de lojas, a gente chama de lojas maçônicas, mas nenhuma com a temática, com alguma temática. Por exemplo, na Inglaterra ou na França, é comum ter lojas temáticas. Na Inglaterra, tem a loja dos que gostam do rugby, tem loja até de quem fuma charuto lá, sabe? Eu acho que eles terminam a loja, vão lá fumar o charuto dele. Mas aqui na América do Sul e no Brasil, a gente não tinha. Então, a gente resolveu fundar essa loja. E qual é que seria a nossa temática? A nossa temática é essa, é a cultura regional gaúcha, né, que a gente viu que estava em falta. Então, a gente preserva. É um orgulho para nós, por exemplo, estar na nossa loja pessoas como o Jean, como o Cássio. A gente pode até contar um segredinho, assim, a gente, para evoluir, né, essa nossa lapidação interior dentro da maçonaria, a gente tem que ir lá apresentar trabalhos, né, estudar, pesquisar, e os trabalhos apresentados dentro da nossa loja Gaúcho Templário, o viés, tem muito poeta, muito escritor, muitos cantores, são lindos. O Jean, por exemplo, até hoje, os trabalhos que ele apresentou lá foram todos com trabalhos musicais compostos por ele, é uma mais linda que a outra. O Cássio, por exemplo, ele fez algo agora, na primeira, ele recém está começando com a gente lá. Então, o primeiro trabalho é sobre a impressão que ele teve quando ele entrou para a maçonaria. O trabalho dele, ele não escreveu uma palavra, ele foi todo musical, e a gente entrou para dentro da gaita dele, da música, nós estávamos nos enxergando na nossa iniciação, num trabalho totalmente musical. Então, isso, para a gente, é muito construtivo e muito satisfatório. Eu, se fosse uma gaúcha templária, eu seria Anita Garibaldi. Com certeza, Olha com só, certeza. já estou me escolhendo, né? Não, mas interessante também. E esse livro está à disposição também ou é só para os gaúchos do... Não, a gente coloca à disposição também. O contato pode ser com o Léo, né? A gente fez uma edição dessa obra limitada, até para poder distribuir nas outras lojas maçônicas. Como o Léo falou, a gente tentou, através das pesquisas que nós fizemos, e o próprio Bento Gonçalves tinha um codinome, lá na nossa loja, todos os membros da nossa loja têm um codinome ligado à Revolução Farroupilha. Então, e esse livro aqui, o que a gente fez? A gente fez um trabalho de pesquisa, cada um teve que desenvolver uma pesquisa a respeito do seu codinome.
E isso aqui, então, é uma obra produzida por todos os membros da loja, cada um escrevendo a respeito do seu codinome. Perfeito. Eu vou dar um tempinho e a gente já volta, tá? Até daqui um pouquinho. Guardei abraços pelos dias desta vida, mas me arrependo, devia ter gasto mais. Quantas vezes não fiz o que sentia, deixando de abraçar meus velhos pais, meus velhos pais, de abraçar meus velhos pais. Não se guarda um abraço para outro dia, é a lição que aos pouquitos aprendi. Pois do abraço de um avô que me faz falta, eu juro mesmo que jamais me esqueci. Ficaram lágrimas, sorrisos e palavras no silêncio das memórias, eu bem sei. Mas como doem estas saudades que trago no vazio grande dos abraços que guardei. De agora em diante entrego todos eles, os abraços que a vida tem guardado, e nos lábios quero mais de 1000 sorrisos, pra lembrar quando for do meu agrado, do meu agrado, pra lembrar do meu agrado. Pra todo amigo vai um lote de esperança, pra família mesmo rastro em nossos passos, de braços dados pra enfrentar o que vier. Nunca mais quero ou vou guardar um bom abraço. Ficaram lágrimas, sorrisos e palavras no silêncio das memórias, eu bem sei. Mas como doem estas saudades que trago no vazio grande dos abraços que guardei, que guardei, dos abraços que guardei, que guardei, dos abraços que guardei. Quem disse que o gaúcho não é romântico, né? Linda essa composição do Rômulo Chaves e do Nilton Ferreira, dos abraços que eu guardei na voz do Jean Kirchhoff. Como nós estamos falando, gente, aqui da maçonaria, e a influência na cultura gaúcha,
nós temos que falar um pouco sobre a influência na história do Brasil. Foi em 1976 que o naturalista Manuel Arruda Câmara fundou a sociedade secreta Aerópago de Itambé, a primeira loja maçônica do Brasil. Ali se começou a difundir ideias libertárias e contra a repressão colonial. E foi o Grande Oriente brasileiro que teve grande influência na independência do Brasil. Você pode falar um pouquinho sobre a chegada da maçonaria do Brasil, Léo? Na verdade, a maçonaria no Brasil ela é um pouco dúbia, assim. Comenta-se que, inclusive, Tiradentes, né, José Joaquim da Silva Xavier, era irmão, era maçom, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não, que ele tinha amizades dentro da maçonaria, então ele aprendeu toques, sinais, falas, senhas, né? E por isso achavam que ele era maçom. Mas, enfim, a Inconfidência Mineira, o Triângulo da Bandeira de Minas Gerais, enfim, a independência do Brasil, Dom Pedro I era irmão. Dom Pedro I, quando Gonçalves Ledo convidou ele para entrar para a maçonaria, ele disse assim: tudo bem, eu entro, mas qual é que é o cargo mais alto dentro dessa ordem de vocês? O cargo mais alto é grão-mestre. Tudo bem, eu entro, mas eu quero ser o grão-mestre. Ele já queria de cara. Né? Em dois porque tem toda a iniciação, né? Aprendiz, companheiro, mestre, enfim. Né? E ele já quis entrar e entrou, mas só que ele ficou só 17 dias como grão-mestre e já fechou, porque naquele tempo também já tinha alguns radicalismos, como até hoje tem. Né? Então, José Bonifácio e Gonçalves Ledo começaram a disputa lá da Grande Oriente do Passeio, Grande Oriente do Brasil. Né? E, então, mas ele é autor, Dom Pedro I é autor do hino da maçonaria. Né? Então, ele é autor do hino da maçonaria, Dom Pedro I. Então, de lá para cá, veio vindo, então começou lá na Inconfidência, começou na independência do Brasil, enfim, e chegou até as hostes do Rio Grande do Sul através da Revolução Farroupilha. Então. Eu vejo falar que Maria Antonieta era maçom, que desde os essênios a maçonaria, já havia mulher na maçonaria, que Joana d'Arc foi maçom. E Severo, qual é a participação da mulher? Existe a participação da mulher dentro da maçonaria? Como é que fica? Esse é um grande questionamento, né, que até hoje, que a gente chama lá de landmarks. Landmarks são, o que quer dizer? São aquelas leis imutáveis. Tem 25, 26 leis imutáveis. E dentro, acho que é o 18º desses landmarks, está a proibição da mulher entrar na maçonaria. Vocês imaginam quando é que foi escrito isso? 1700. Quando começou, 1720, começou ali a ordem maçônica. Então, a mulher veio a votar no Brasil há pouco tempo atrás. Né? Antigamente, ela tinha que andar um passo atrás do homem. Né? Então, mas a gente está querendo mudar isso aí, e há muita contestação. Inclusive, na Inglaterra, já existe um grande movimento para que a mulher possa participar. Ela participa, existe a gente chamadas lojas mistas, né? Ou lojas só de mulheres também. Só que elas não são assim reconhecidas, vamos dizer assim. Né? Até tu poderia falar um pouco mais sobre isso aí, né? A primeira loja que me consta, eu andei pesquisando, feminina, né? Aqui no Rio Grande do Sul, foi em Bagé na década de 30. Tua terra? Minha terra. Exato. Imagina, e na década de 30. Então, o que a gente faz assim, para a mulher poder participar? A gente chama as nossas sessões abertas. Sim. Aí vai, inclusive faz grande sucesso lá a nossa cunhada, que o Gé é meu irmão, a esposa dele é minha cunhada. A Annalise vai lá, canta, né? A filhinha a Lara, né? Vai lá e canta também. Então, para integrar a mulher, nós temos até o Maxwell pode falar melhor sobre isso aí, nós temos lá na nossa loja o Brinco de Princesa, que é o trabalho das mulheres também. Né? Então, a gente vai integrando as mulheres nesse sentido também. O que é o Brinco de Princesa, me diz? Brinco de Princesa é uma entidade paramaçônica criada no âmbito da nossa loja, da Gaúchos Templários, em que a gente tem um espaço de filantropia das mulheres. Então, como a maçonaria também tem uma forte filantropia, depois acho que a gente vai falar um pouco da fundação, né, Malu? Mas na nossa loja também nós temos funções, como, por exemplo, o mestre hospitaleiro, que tenha como mote realizar serviços de assistência social na comunidade.
E aí, lá na Gaúcho Templário, nós criamos essa entidade chamada Brinco de Princesa, onde as nossas esposas, as nossas mulheres, fazem esse serviço de filantropia em nome da maçonaria, com uma entidade paramaçônica, que é o Brinco de Princesa. Interessante, isso é muito importante. Agora, nós vamos falar daqui a pouco, depois da música, evidentemente, sobre a filantropia, né, que eu quero conhecer um pouco mais sobre a Fundação São João, da qual o Maxioli é o presidente. Mas tem símbolos maravilhosos e interessantes da maçonaria para o pessoal entender. Por exemplo, a bandeira, a nossa bandeira, né, tem os símbolos. Vamos contar para eles que símbolos são esses. Vamos Sim, saber. a nossa bandeira, até depois eu posso passar para o Léo, porque o Léo fez um estudo bem detalhado também no livro. A gente tem conhecimento também, mas a gente sempre dá prioridade para aqueles que são os nossos grandes pesquisadores, como é o caso do Léo. Mas a nossa bandeira, na verdade, o nosso selo da bandeira do Estado do Rio Grande do Sul tem vários símbolos maçônicos, né? Então, isso demonstra que a construção do nosso Estado foi realizada por homens que estavam ligados à maçonaria. A nossa bandeira ela foi criada na época da Revolução Farroupilha por farrapos, né? Depois, claro, foi incluído o selo. Mas na nossa bandeira, ela tem essa simbologia. As próprias colunas, né, Léo? Demonstram, então, essa ligação da formação do Estado com a maçonaria. E se vocês observarem o selo, nós temos acima do nosso selo um tipo de um chapeuzinho. Não sei se vocês já observaram isso, mas aquilo também tem uma simbologia que nos remete também a ensinamentos da maçonaria. Então, ele é bordado de alegorias que nos levam para a maçonaria. Até vou passar para o Léo. O Léo pode falar de forma bem específica, né, Léo? O nosso brasão... O nosso brasão tem símbolos assim homéricos em relação à maçonaria. A folha de acácia está no nosso brasão, o triângulo está no nosso brasão, que o triângulo é um dos maiores símbolos da maçonaria. As colunas, o nosso brasão tem 2 colunas. Aquelas colunas nós temos dentro de nossos templos, que é a porta de entrada dos nossos templos. E o principal que demonstra que foi feito por maçons, o nosso brasão, a liberdade, igualdade, humanidade. Isso está na nossa bandeira. E como é que eram os símbolos da Revolução Francesa, que eu falei há pouco tempo? Liberdade, igualdade, fraternidade. E existia, inclusive, lojas maçônicas dentro do Palácio de Versalhes, dentro do reinado, tinha lojas maçônicas. Então, essa influência é muito grande, inclusive, dentro do nosso brasão, da nossa bandeira. Nos Estados Unidos que tem uma loja muito antiga, que é só de negros. Exatamente. Tem loja só de soldados, tem loja de times de futebol. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos a loja que preserva a nossa cultura, que é a Gaúchos Templários. Tá certo. Antes de ir para a música, quero fazer uma pergunta para o Jean aqui, extra ao nosso bate-papo de hoje, que é sobre a influência da maçonaria, né, na nossa história toda aqui do Rio Grande do Sul. Jean, como é que tu é um cantor de festivais? Como é que tu acha que está a coisa toda aí? Como é que está esse movimento? Nós estamos em movimento ou nós estamos um tanto parados em relação a tudo? Olha, Malu, nós estávamos nesse final de semana lá em Palmeira das Missões, né, no Carijo da Canção, que é um festival tradicional, né, até tu sabes melhor do que eu que lá sempre é frio, né? O Carijo geralmente é frio, então eu estou extremamente gripado hoje aqui, mas não podia deixar de vir trazer esse abraço aqui junto com esses irmãos aqui. Eu acho que o movimento dos festivais está em movimento. Tivemos esse revés da pandemia e as coisas demoraram um pouco para retomar, né? E até hoje estava comentando com o Cássio que temos aí vários festivais com as inscrições abertas, né? O caso da Moenda, o caso da Seara, enfim, outros tantos do cenário, a Coxilha Nativista, né? E muitos músicos, assim, há uma renovação, uma nova geração chegando com muita força, né? Estudiosos, e eu acho que essa mescla ela é interessante, né? Afinal de contas, nós seguimos o rastro de vocês, né? Viemos depois. Eu acho tão interessante agora, porque nós temos, graças a Deus, a presença feminina muito mais forte do que antes. Quando nós começamos, Fátima Jimenez,
Oristela Alves, Loma, né? Então eu vejo a força e a garra das nossas mulheres aí. A gente exemplou, né? A gente foi um marco, né? E as gurias estão seguindo muito bem. Eu me sinto muito feliz e honrada de vê-las. Inclusive, te trago um abraço muito sincero da Annalise Severo, né? Tu vai lá na Malu, dá um beijo nela, dá um Sim, abraço nela. é como uma filha. É verdade. E ela me chama de mãe. Então, vamos de música? Vamos lá. É isso? Toma a vaneira, Vamos lá, Deus. vamos cantar mais uma então. E o que é que vem agora então? Vamos fazer um baile campeiro. Baile, Miro Saldanha. Vamos lá. Dos pagos da minha terra o povo tem mais calor. É fácil fazer amigos e a lida tem mais sabor. Quando chega a primavera que o campo rebenta em flor, é tempo de armar cambichos e os ventos falam de amor. E quando tem baile campeiro, o dia tem outra cor. A tarde se faz alegre e a lida tem mais sabor. A pionada guarda o laço, os bastos e o tirador, e o mundo vira num rancho, num fundo de corredor. E o gaiteiro não se apruma, meio torto dos arreios, Só diz que tá muito cheio e a gaita mama mangava dessa preta que se encrava no buraco dos esteios. dá uns mundos no E floreio. o candinho já se solta, Vai no carnaval, com a fermina treco feio, um fã de mascando feio. num passo de manga larga, rachando o salão no meio. Quem nasceu pra lida bruta tem sina de peleador, segura os golpes da sorte com manhas de domador. E quem tem sangue de gaúcho tem sangue de pajador, nasceu com o mapa no peito e o jeito de laçador. E quando tem baile campeiro, o dia tem outra cor, a tarde se faz alegre e a lida tem mais sabor. A pionada guarda laços, bastos e tirador, e o mundo vira num rancho, num fundo de corredor. E o gaiteiro não se apruma, Um só dor de fazer espuma, meio torto dos arreios, só diz que tá muito e cheio a gaita mama mangava dessa preta que se encrava no buraco dos esteios. dá um resmungo e um E floreio. o candinho já se solta, Bem no tempo vai lavar, a firmina tranco feio, um fã de mascando feio. num passo de manga larga, rachando o salão no meio. Não, é que eu já estava arrastando as alpargatas aqui, tchê, mas não adianta, a gente não consegue ficar parado com uma música boa dessas aí, ainda mais do Miro Saldanha na voz do nosso querido Jean Kirchhoff. E o Maxwell Bastos de Freitas, além de advogado e poeta, ele é presidente da Fundação São João, que foi instituída pelo Grande Oriente do Rio Grande do Sul em 2003. A Fundação desempenha um papel importantíssimo em ações de assistência social, ensino, pesquisa, áreas emblemáticas para a maçonaria. Maxwell, conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Malu, como eu falava agora há pouco, nós, da maçonaria, temos um viés de filantropia. E no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que é a potência no qual nós estamos ligados, nós temos um braço de filantropia para a sociedade organizada, que é a Fundação São João. Eu estou de presidente da Fundação e lá nós temos um trabalho muito bonito, em que a gente estende a mão para a nossa sociedade, para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, na área de educação, como tu falaste, na área de saúde, assistência social e também pesquisa. Nós, há pouco tempo, fizemos uma transformação bem grande na Fundação São João, inclusive trocamos ela de prédio, e hoje nós temos uma fundação bem atuante, inclusive conveniando com o setor público, levando, por exemplo, um projeto bonito que nós temos lá, saúde bucal para crianças em situação de vulnerabilidade, principalmente em abrigos da região metropolitana. Esse é um trabalho que nós fizemos. Nós temos, por exemplo, projetos em Passo Fundo, em que a gente atende idosos. Nós temos um projeto lá em Pelotas também, que leva alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade também. Em Caxias do Sul, por exemplo, nós temos projetos que envolvem levar medicamentos para a população mais pobre.
e também assistência social. Então, é um trabalho que a gente tem praticamente representação. Nós somos hoje mais de 230 lojas maçônicas espalhadas por todo o Rio Grande do Sul, e cada loja maçônica é uma unidade, né, que estende os trabalhos da Fundação São João nesses 497 municípios em todo o nosso Rio Grande. Eu acho interessante também, gente, esse trabalho, né, que eles fazem na Fundação São João, e que todos, né, os irmãos maçons fazem, que é, faz o trabalho, faz a tua parte, e o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? A maçonaria tem essa característica de nós trabalharmos muito em silêncio, né? E então a gente, hoje a Fundação São João, basicamente, ela é mantida por uma contribuição espontânea de cada um dos irmãos. Nós somos hoje mais de 10 mil irmãos em todo o Rio Grande do Sul. E nós temos um valor compulsório em que a gente recolhe mensalmente e que isso vai para os cofres da Fundação. E nós, lá na Fundação, temos, então, inclusive o Léo é o meu vice-presidente de Relações Institucionais, que está aqui. Nós temos uma diretoria toda constituída por irmãos, ninguém ganha nenhum centavo, todo o trabalho é voluntário. E aí, então, a gente, com essa modernização que nós fizemos, emprestando um pouco do nosso trabalho, né, Malu? A gente está estendendo ainda mais o serviço da Fundação São João para todo o estado do Rio Grande do Sul. Maravilhoso. Inclusive, outro dia eu tive que fazer uma visita lá na SPAM, né, que recebe idosos, né, principalmente em vulnerabilidade, e eles estavam agradecidos, muito agradecidos pela mão generosa, né, de irmãos. E, aliás, eu vou fazer até um pedido, aproveitar agora, as pessoas que quiserem ir lá contribuir, passem na SPAM, né, e levem a sua contribuição em forma de alimento, de fraldas geriátricas, em forma de um creme de barba, um shampoo, um sabonete, né, erva mate, que os queridos lá também gostam de tomar o seu chimarrão. Então, façam a sua parte, não custa nada dar uma passadinha por ali e deixar ali, tá? Então, fica esse meu pedido aqui especial para vocês. Léo, por fim, há quem diga que no último encontro entre os maçons, antes do dia 20 de setembro, né, mesmo ao se preparar para uma revolução, com todas as incertezas e riscos que se envolvem, conseguiram arrecadar uma quantia de dinheiro que, sem negativas, não se hesitou em destinar o valor a um dos destinos mais nobres que se poderia imaginar naquela época, a libertação de um escravo. Foi bom, muito bom tu tocar nesse assunto, o Malu, porque isso aí, nos dias de hoje, se chama de fake, né? Fake. O que aconteceu? Esse é o Balaúso 67. Tu tiraste esse do texto Balaúso. O que é o Balaúso 67? O Balaúso 67, muitos acreditam nele, seria uma reunião com todos os maçons republicanos na loja Filantropia e Liberdade, no dia 18 de setembro de 1835, tratando da Revolução. Só que ali estava o Bento Gonçalves como venerável mestre, Domingos José de Almeida como tesoureiro, e ali diz que o que foi arrecadado no tronco dessa noite foi destinado para a soltura de um escravo, né? Na verdade, esse Balaúso 67, tão famoso que muitos acreditam, ele foi escrito não faz mais do que 20 anos. Ele foi escrito por um irmão nosso, Dante Bosio. Ele tinha que apresentar um trabalho no Oriente de Camaquã. E era a época chamava naquela época Semana Farroupilha, hoje é o mês Farroupilha, né? Diz, o que eu vou apresentar para essa loja lá de Camaquã? Diz, eu vou montar uma loja só com os republicanos, né, os farrapos, né? E aí fez assim, foi lá na loja, fez balaúço muito bonito, contou essa história da soltura do escravo, e tinha um repórter lá no jornal de Camaquã, e achou muito bonito, pediu uma cópia, e publicou. E, a partir daquilo ali, como se diz hoje, viralizou, né? Mas, na verdade, o Balaúço 67 é muito bonito. Foi criado na muito atualidade. bonito, como uma peça de arquitetura, mas tem que ser dito, né? Essa reunião não aconteceu, porque vocês imaginam, no dia 18, 2 dias antes de começar a Revolução, Antônio de Sousa Neto, naquele dia, estava em Rio Grande, a 400 quilômetros de Porto Alegre, quase 400 quilômetros. Então, eles prenderiam todo mundo, não tinha acontecido a Revolução. Mas vale, assim como a reflexão também é válido, né? Bueno, gente minha, meus queridos irmãos e amigos que estão aqui, eu quero agradecer
mais uma vez, por terem estado conosco aqui, Maxwell Bastos de Freitas. Nós estamos à disposição sempre. Graças a Deus estamos de volta, né, honrando ao Glênio Fagundes com esse nosso galpão maravilhoso aqui. E eu agradeço a tua presença. E as portas aqui não tem tramela, a porteira está sempre aberta. Malu, eu quero te parabenizar pelo trabalho. Eu tenho certeza que você no comando dessa nova modelagem, desse importante programa, certamente é sinônimo de sucesso. Então, a gente veio aqui, nos sentimos honrados pelo convite. Eu tenho certeza que todos os companheiros que estão aqui se sentiram muito honrados. E vai ser, sem dúvida nenhuma, um grande sucesso. Parabéns e vida longa ao teu programa, e que a TVE nos continue com esse programa importantíssimo, levando cultura a todos os gaúchos e o mundo inteiro hoje, através das redes sociais também. Muito obrigada. Eu não poderia deixar, como historiadora, de trazer a cada programa aqui, vou trazer um pouco da história do nosso Rio Grande, para que todos possam aprender um pouco mais, né? E que eu acho que isso aí é que vale, né? A gente levar cultura e história da nossa terra. Léo Ribeiro de Souza, meu amigo querido, muito obrigada. Tá? Eu é que agradeço e queria parabenizar a direção da TVE por essa bela iniciativa de retornar com esse programa, um programa sóbrio, autêntico, com entrevista, onde a gente tem a oportunidade de contar um pouco da história, das lendas, dos costumes, das tradições do nosso Rio Grande. E não poderia estar em melhor mãos do que as tuas, Malu, porque tu acompanhaste muito a trajetória desse programa aqui, e, olha, sinceramente, eu chego a me arrepiar, eu senti a presença do Glênio hoje aqui. Então, parabéns a todos os envolvidos no retorno desse programa. Muito obrigado, Cássio Figueiredo e Luciano Rodrigues, músicos que acompanharam o Jean. Jean Kirchhoff, meu amigo, meu irmão, amado, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Tu sempre é bem-vindo aqui. E nós vamos encerrar com música. Obrigado pelo teu carinho. A gente que agradece, Malu, a satisfação imensa, né? Os irmãos comentaram aqui, a grandiosidade da artista que tu és, a representatividade que tu tens à frente desse programa tão valoroso para a nossa cultura regional, me faz ter certeza que todos os nossos colegas, com o teu chamado, estarão aqui. Então, eu agradeço demais. Muito obrigado. Canto do Carreteiro, para nós encerrarmos o nosso Galpão Nativo de hoje, Domiro Saldanha, na voz do Jean Kirchhoff. Hasta la vista! Sonolento fim de tarde de um retalho de verão, cascos que vieram de longe martelando sobre o chão, pés descalços na poeira, marcas de calo nas mãos, lábios que juntam sem pressa fragmentos de canção. Vai, carreta, vai, rodando, vai, que o tempo é patrão. Em cada roda que gira, corta tiras deste chão. Vai, boiada, vai, que há bocas que choram com fome de grão. E da terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão. E da terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão. À noite vem a saudade se chegar, branda e faceira, cantando frases perdidas na toada carreteira. As mãos num gesto de fada, torcendo vestes caseiras, penduram trapos de sonhos nos arames da porteira. Vai, carreta, vai, rodando, vai, que o tempo é patrão. Em cada roda que gira, corta tiras deste chão. Vai, boiada, vai, que há bocas que choram com fome de grão. E da terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão. E da terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão.
Ainda a última brasa teima em ficar acordada, queimando um resto de vida na fogueira. Já cansada, lá se vai o carreteiro, deixando atrás a toada, escrita em letras de poeira pelos cascos da boiada. Vai, carreta, vai, rodando vai, que o tempo é patrão. Em cada roda que gira, corta tiras deste chão. Vai, boiada, vai, que há poucas que choram com fome de grão. E da terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão. E da terra que o boi amassa, vem a massa do meu pão.